Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Eu te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo aquilo que o Senhor colocou no coração do Brinco da Nanda e pela disposição também de estar com a gente aqui. Eu sei que, graças ao Senhor, a agenda deles está realmente repleta, eles têm viajado por esse mundo afora, falando do Senhor, e que o Senhor continue realmente abençoando a eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado. Obrigada, pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados e amadas, príncipes e princesas do Senhor. Amém? Muito bom estarmos com vocês pela terceira vez, né? Terceiro nível do Congresso Firmados na Rocha. Nós estamos muito alegres de estarmos aqui, porque sabemos que esse é um trabalho que Deus nos deu para que a gente pudesse consolidar ministrações que são muito fortes na nossa vida, são escolhas nossas, segundo a palavra de Deus, e que nós entendemos que precisamos dividir, compartilhar, repartir a bênção, amém? Não pode ser só para mim, tem que ser para nós. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida, aquilo que Deus tem falado, a forma que Deus tem nos sacudido, né? Porque nós temos sido sacudidos pelo Senhor, temos sido ajustados, apertados, aperfeiçoados. E eu acho que Deus, Ele sempre vai ter mais para nós, amém? Quantos querem mais do Senhor? Glória a Deus, você está no lugar certo, na hora certa. Estou muito feliz de estar com vocês de volta. Nós estamos vivendo um novo tempo na nossa vida. Eu e Brinco estamos entrando numa nova fase do nosso ministério. Vocês acompanharam a gente já tem um tempo, eu acho que já tem uns 2 anos, né, que a gente já vem aqui, né? E vou contar uma notícia aqui de primeira mão para vocês, tá? Uma novidade. Calma, não estou grávida ainda. Então, todo mundo achando que eu fosse falar que estava grávida. Calma, calma. No tempo de Deus. Mas... né? Tipo, chegou a hora, né? Será que ela vai ser igual a Baby? Vai ter 6? Não, acho que não tem essa unção. Só se Deus quiser. Mas a gente está entrando num novo nível ministerial que para nós é assim um desafio, mas eis-nos aqui, Senhor, para fazer a obra como Ele quer e não como a gente quer. No dia 16 de dezembro agora, eu e Brinco, lá na nossa igreja ICI, cujos nossos pastores são o apóstolo José Antonino e pastora Ludmila Ferber, que vocês conhecem bem, nós seremos ungidos pastores aspirantes na nossa igreja. Para a glória do Senhor, estamos sendo empurrados no tanque para sermos mais aperfeiçoados, porque entendemos que um título, uma unção, não vem para a gente se vangloriar, se sentir melhor ou se achar mais importante. Pelo contrário, vem para nos moer mais, né? Para nos humilhar mais, para que a gente seja mais servo, para que a gente seja mais quebrantado, mais santo. E eu creio que nós estamos buscando isso, mas eu quero mais de Deus. Eu quero romper os meus limites e quero ir além daquilo que eu construí até hoje. Então, eu estou contando isso para vocês porque nós estamos, assim, na contagem regressiva, né? E estamos, assim, esperando em Deus como vai ser esse próximo ano. Eu creio que uma unção nova virá sobre o nosso ministério. E, com certeza, hoje você vai receber algo de Deus novo, porque Deus já está fazendo coisas novas, amém? Na realidade, Ele só está consolidando aquilo que nós já estamos fazendo. Mas eu creio que você que pagou o preço de sair de casa numa sexta-feira, que você poderia estar em casa, pegar um filminho, comer uma pipoca, trabalhou a semana toda, né? Lícito que eu tenho um dia de descanso. Você renunciou ao seu descanso, você rejeitou a tua cama, o seu sofá para estar aqui. Então você escolheu a melhor parte, amém? Nós temos escolhido a melhor parte, que é servir a Deus. Então, que nessa noite você seja cheio do Espírito Santo. Assim como foi ministrado aqui no louvor, que a gente se esvazie de nós mesmos, dos títulos, se esvazie do nosso eu, do nosso querer, mas que nesse tempo, nesse Firmado na Rocha 3, a unção seja triplicada sobre as nossas vidas. Que o derramar de Deus sobre a sua vida seja sobrenatural. Que Deus venha te encher completamente, transbordar a unção que vem do trono da graça sobre a sua vida. Quantos recebem? Diga, eu recebo o 100% de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Agora dê um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno desse aplauso.
Aleluia. Essa é a minha magrela. É, irmãos, é minha, toda minha. Deus foi fiel, né? Muito misericordioso. Quem aqui não nos conhece? Quem vem aqui hoje pela primeira vez? Levante sua mão, eu quero te ver. Algumas pessoas, né? Glória a Deus. A minha esposa, ela se chama Nana Chara, ela é filha da Baby do Brasil. Quem conhece a minha sogra aqui? Como diz a minha sogra, cada um tem a sogra que merece. Ela está aqui em Goiânia, encontramos com ela na academia hoje mais cedo, foi bênção de Deus. E nós somos da ICI, como ela mesmo disse, né, da Igreja Celular Internacional. Você que veio pela primeira vez não nos conhece, e nossos pastores já são apóstolos, José Antônio Lino e pastora Ludmila Ferber, amém? E o meu nome não é Brinco, você que não me conhece, a galera já sabe o meu nome não é Brinco, Brinco é um apelido que eu tenho desde 10 anos de idade, e Jesus me chama por um nome, amém, irmãos? Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus te chama, meu irmão, mas te chama pelo seu nome, amém? É desse jeito. Meu nome é Cláudio Mauri Cidade Gomes Teixeira. Esse não é o nome, né, irmã? Essa é uma avenida mais do que completa. Mas glória a Deus. Eu quero dizer que nessa noite nós estamos aqui consolidando, né, o nosso congresso Firmados na Rocha, mais do que nunca, que é o Firmados na Rocha 3. Quem não veio no Firmados na Rocha 1, levante sua mão, eu quero te ver. Algumas pessoas, né? Glória a Deus. O Firmados na Rocha é um congresso que ele tem como finalidade fazer com que você esteja radicalizado em Cristo Jesus. Porque nós cremos que você só fará a diferença dentro e fora da igreja se você estiver na videira, se você estiver firmado sobre a rocha, se Cristo realmente for o seu Senhor e o seu Salvador. Você entende isso? O Firmados na Rocha, ele tem a finalidade de causar um reboliço santo dentro de você, mas que torne você um louco por Jesus, muito mais do que você era quando você, né, servia lá no mundão. É desse jeito. Você que não veio, não conhece o Firmados, e você que já veio também, eu faço a mesma pergunta para começar a palavra dessa noite. Se você quiser anotar, o título dessa palavra, da abertura do Firmados da Rocha 3 é: tem serpente na igreja do crente. Vou repetir para você: tem serpente na igreja do crente. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: cuidado com a cobra, meu irmão. Qual é a diferença que você hoje faz fora da igreja? Qual é a diferença? Qual é a diferença que você faz no seu colégio, na sua faculdade, dentro da sua casa? Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Como você é como filho? Que tipo de marido? Que tipo de esposa? Qual a diferença que você faz quando você abre a sua boca? O Firmados na Rocha, ele leva você a essa reflexão, a você se enxergar e olhar para você mesmo e pensar: o que eu faço e qual é a diferença que eu faço? Mais do que isso, quando eu estou sozinho, quando eu estou fora da igreja, quando eu estou longe dos olhares pastorais e dos olhares dos meus líderes. Quem é você quando você está sozinho? Sabe quando você dá aquela topada no meio da rua, pai, você profeticamente diz assim: glória a Deus pela topada, que meu dedão está vivo. Será que você fala isso quando você está sozinho com o Senhor? Ou sai aquele negócio que ninguém pode ouvir? Quem é você quando você está sozinho? Qual é a diferença que você faz? Ou você hoje é um crente 007, é um crente secreto, ninguém sabe que você é crente, meu irmão. Só as pessoas que te conhecem na igreja, dentro da sua faculdade, você não abre nem a sua boca para falar de Jesus. Por quê? Porque você precisa ser normal, você precisa ser aceito pela galera que anda na sua faculdade. Quem é você e qual a diferença que você faz? No Firmados 1, nós pregamos muito sobre isso, e saímos do Firmados 1 realmente acreditando que estamos firmados sobre a rocha, amém? Que o velho homem, a velha criatura morreu completamente na nossa vida, eis que tudo se fez novo. Alguém nasceu no lugar do velho homem, amém ou não amém? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: quem está aí hoje, meu irmão? A frase do Firmados 1 é uma frase que o Espírito Santo deu ao pastor Lucinho, lá de BH, que é: do que adianta Saulo de Tarsos, que há em nós, morrer, se não nascer no lugar dele um apóstolo Paulo? Quem nasceu no lugar da velha criatura?
Não, porque no mundo, Brinco, eu era muito doido, meu irmão. Cheirava, fumava, pegava geral, beleza, tudo bem. No mundo você era muito doido, mas quem você é hoje no reino? Será que você hoje é um louco por Jesus? Será que você faz uma diferença maior do que você fazia no mundão? Porque tem muito crente se convertendo. Veio do mundo muito doido, mas hoje está na igreja sentado na cadeira. Não nessa igreja, amém, irmãos? Lembra do espírito maligno que eu falei no Firmados 1? Não sei se você se lembra, mas tem um espírito maligno que vem visitando as igrejas, não aqui, em nome de Jesus, né? Que ele tem o nome de Exu Cadeira. O crente sai do império muito doido, aí vem para o reino, se torna um crente de cadeira. Diga para a pessoa que está do seu lado, nessa noite você vai sair da cadeira, meu irmão, em nome de Jesus. Nem que for da cadeira para trás para sentar mais próximo da gente, amém? Mas você vai sair da cadeira, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Mas o que pode impedir você de fazer a diferença lá fora, se você estiver firmado na rocha, firmado em Cristo Jesus? O que pode impedir? As pessoas que você tem andado, as pessoas que você tem confiado, as pessoas que você tem, né, feito alianças com elas. Hoje, o diabo tem usado pessoas dentro da igreja para tirar o foco daquele que está firmado sobre a rocha. Você entende isso? Eu vou repetir para você. O diabo tem usado pessoas dentro da igreja, querido. Pessoas que sentam do seu ladinho, pessoas que ficam, né, ligando para você na hora do culto, pessoas que levam a você a sair do foco, do propósito que Deus formou a sua vida. Essa é a diferença. Hoje, você tem que tomar cuidado com as pessoas que você anda ou tem andado, até mesmo dentro da igreja. No estudo da analogia bíblica, irmãos, muitos homens e nós, né, seres humanos, em algumas passagens desse estudo, nós somos comparados a galhos que frutificam em suas árvores. Eu e você precisamos frutificar na videira. Eu e você precisamos multiplicar aquilo que nós somos. E nós somos filhos de Deus, amém? Quem é você? Que tipo de semente você é? Aquilo que você é aquilo que você vai multiplicar. A palavra nos ensina que a semente, ela multiplica segundo a sua espécie. Que espécie de semente você é hoje no reino do Filho do seu amor? O que você tem multiplicado? Querido, tem muita gente que hoje é uma semente santa, é uma semente radical em Cristo Jesus, é uma semente crente, mas tem se corrompido pelas más conversações, tem se corrompido pelas más companhias. E não é companhia, né, fora da igreja, não é ímpio não, meu irmão. Tem muito crente dentro da igreja, ouvindo a palavra, sabendo o que tem que fazer, porém, não faz e atrapalha quem quer fazer. E para mim, o pior tipo hoje de crente que existe no mundo é aquele que está morno, está em cima do muro. Sabe como é que é isso? Ele ouve a palavra e vê você até praticando a palavra. Firmados na rocha 1, em cima de Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz, aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, esse será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Você tem edificado a sua casa espiritual sobre a rocha, mas tem muita gente dizendo para você, isso é muito radical, isso já é muita, olha, isso não tem nada a ver. Nós já conhecemos a historinha do não tem nada a ver, né, irmãos? Essa macro que vem crescendo, uma igreja dentro da igreja, a placa dessa igreja é a turma do não tem nada a ver. Isso é muito radical. Mas você é um galho, né? Frutificando na videira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Diga para a pessoa que está do seu lado, e aí, lenha? Você foi feito para queimar, você foi feito para frutificar, você foi feito para crescer diante da videira e dizer, eu sou filho de Deus, eu acredito que Jesus é o Deus Altíssimo, e você vai fazer a diferença na sua geração, amém? No livro de Gênesis, você pode só ir anotando as referências, vamos começar a entender o que o Espírito Santo quer nos falar nessa noite. No livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 22, vamos ver o respaldo disso que eu te falei, aonde
no estudo da analogia bíblica, alguns homens, ou nós homens, somos, em algumas passagens, somos comparados como galhos que frutificam em suas árvores. Gênesis capítulo 49, versículo 22 diz assim: José é como uma planta perto de uma fonte. Ele dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 17, Romanos 11, 17 diz assim: alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Versículo 18. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um galinho. Porém, querido, se você estiver enxertado na videira correta, se você estiver se alimentando na raiz de Jesus Cristo de Nazaré, você será um galinho usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai começar a te fortalecer, ele vai começar a colocar palavra na sua boca, ele vai fazer com que você frutifique dentro e fora do reino, ele vai fazer com que você se fortaleça nele, porque quando estamos fracos, quando somos galinhos, aí estamos fortes. É desse jeito. A matemática de Deus confunde a matemática, do intelectual, a matemática da razão. A matemática de Deus, ela é contrária à intelectualidade humana. Porque quando estamos fracos, então estamos fortes. Os humilhados serão então exaltados. Quando você chegar no seu limite, Deus vai começar a fazer o ilimitado na sua vida. Você entende isso? Quantas vezes você chegou nesse estado como galho, como galinho que nós somos, ali enxertados na videira? Quantas vezes você abriu a sua boca para dizer: eu cheguei no meu limite? Quantas vezes você chegou no seu limite? Quantas vezes, querido, eu chego no meu limite a todo tempo, a toda hora, a todo minuto, a todo segundo, porque a natureza adâmica, a carne grita e a carne milita contra o espírito. Há muitas vezes, eu perco a conta de quantas vezes eu chego no meu limite, no trânsito, no telefone, tentando pagar, a conta, a bendita conta de um telefone, esperando no telefone para pagar uma conta de uma net. Quantas vezes você chegou no seu limite, meu irmão? Minha irmã, aprontando seus filhos para o colégio, fazendo comida para o seu marido, eu não sei, correndo na esteira da sua academia, e você aperta o stop de emergência, não aguento mais, cheguei no meu limite. Quantas vezes você chega no seu limite por dia? Todas as vezes que você chegar no seu limite, Deus está dizendo para você: lembre-se de mim, porque eu sou o ilimitado, eu moro depois do limite. Todas as vezes que você chegar no seu limite, eu vou começar a fazer o impossível na sua vida, porque parece que nós, seres humanos, só nos lembramos do ilimitado, que é Deus, quando chegamos nesse ponto. Quando lembramos que somos pequenos galhos, e não é o galho que sustenta a raiz, como diz a palavra, é a raiz que sustenta o galho. Precisamos estar nele. Querido, eu sem o Espírito Santo eu não sou nada, eu vegeto. Mas Cristo em nós, diga: Cristo em nós, a esperança da glória. Quem está entendendo, diga amém. No livro de Atos, capítulo 28, versículo 3, olha essa historinha aqui de Paulo. Atos 28, versículo 3, diz assim: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Eu vou ler numa versão mais atualizada para você entender melhor. Atos 28, capítulo 28, versículo 3. Na versão NVI diz assim: Paulo ajuntou um feixe de gravetos, diga comigo, galho, e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, do fogo, é claro, agarrou-se na mão dele.
O que eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui, nesse versículo, nessa passagem de Atos 28, capítulo 28, versículo 3? A primeira coisa, quando os galhos estão longe do fogo do Espírito Santo, as serpentes se aproximam e se camuflam, sem que sejam notadas. Assim, antes de serem submetidas ao fogo, algumas cobras podem parecer meros galhos. Sabe o que é isso, irmãos? Tem muita serpente dentro da igreja, tem muita cobra junto dos galhos, por não ter nenhum tipo de calor, ou por não ter nenhum tipo de desconforto, ela consegue se camuflar no meio dos galhos, e até passa por galho. Tem muito lobo se vestindo de ovelha, querido. Tem muita coisa que o diabo faz e tem escondido dos olhos dos crentes. Por exemplo, o coelhinho da Páscoa, né? Que é um negócio mais absurdo que isso, irmãos. O coelho nem põe ovo, velho. O mesmo coelhinho que vem todo ano, né? Na Páscoa, vem todo mês na capa da Playboy. Cuidado com o coelhinho, porque na verdade ele é um coelhinho, mas é uma cobra vestida de coelho. Tem muita ovelha dentro da igreja, muita ovelhinha que parece que é ovelha, parece que é galho, mas na verdade é serpente. Diga para a pessoa que está do seu lado novamente, cuidado com a cobra, meu irmão. A igreja, quando ela está fria, quando não há o atar do fogo do Espírito Santo, os galhos vão se esfriando, inclusive aquele que é galho mesmo, mas a cobra ali fica tranquila, permanece no meio dos galhos. E quando não há o fogo do Espírito Santo, meu irmão, a serpente começa a chavecar o galho, como diz o carioca. A mesma serpente que estava lá nos jardins do Éden. Porque a serpente sempre vai estar no meio da igreja. A serpente sempre vai estar tentando matar aquilo que é projeto de Deus, que é a família. Meu irmão, não existe igreja sem família. Pode até existir família sem igreja. Mas igreja sem família, a igreja, ela é constituída pela família. Diga comigo, família. O diabo tem um objetivo contra a família. Ele quer destruir a família, porque ele destruindo a família, ele destrói a igreja. E como que ele vai destruir a igreja? O diabo não pode me tocar, o diabo não pode tocar em você. O diabo foi despojado de todas as armas espirituais. Nem a chave da casa dele mesmo ele tem, querido. Jesus foi lá e tomou a chave dele. Mas ele encontrou uma maneira. Pessoas frias, mornas, igrejas mornas, sem o fogo do Espírito Santo, aonde galhos estão ali jogados, e as serpentes camufladas entre esses galhos. Segunda coisa que eu aprendo com esse versículo: quando submetemos a igreja ao fogo do Espírito Santo, as serpentes batem em retirada, pois não aguentam a pressão da faxina. Diga para a pessoa que está do seu lado, o faxineiro chegou, meu irmão. Quando Jesus chega na parada, quando o Espírito Santo vem com fogo, meu irmão, não tem como a serpente ficar parada no lugar, ela vai se mexer. Sabe o que eu aprendo com isso? Todas as vezes quando a gente atrai a presença de Deus numa igreja morna, aquele que é galho vai se firmar na videira, mas aquele que é serpente, aquele que é lobo vai se incomodar e vai colocar a cabecinha dele para fora. E essa é a hora de você pegar a navalha santa e cortar a cabeça da serpente. No momento que vem o fogo na igreja, no momento que você dá vazão ao Espírito Santo de Deus, muita gente pede por avivamento. Amém ou não amém, irmãos? Venha com avivamento, venha com Querido, isso é muito perigoso. Perigoso, uma palavra, mas é santo. Eu quero o avivamento, mas juntamente com o avivamento, querido, o que é o avivamento, né? Vem o fogo do Espírito Santo, e o avivamento vai queimar aquilo que é palha, vai queimar aquilo que não presta, vai, afogentar as serpentes, vai queimar aquilo que não serve. E às vezes eu fico assim, coçando a cabeça e falo: Senhor, se o Senhor vier com avivamento, tenha misericórdia de mim. Imagina, meu irmão, se vier o fogo agora do Espírito Santo nessa igreja, querido, será que a gente vai ser fulminado? Ou será que tem alguma coisa em nós que presta? O avivamento serve para a purificação da igreja, a edificação da sua fé. E quando submetemos a igreja ao fogo do Espírito Santo, as serpentes
batem em retirada. Uma das características básicas da serpente é que ela tem uma língua grande. Gosta de falar mal do pastor, da igreja, da congregação, daquilo que está sendo feito, da organização. E a serpente fala mal. A serpente ouve a palavra, assim como lá no Firmados 1, nós aprendemos ali em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, que o homem que não ouve a palavra de Deus, aliás, o homem que ouve, a palavra de Deus e não as pratica, esse será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. São pessoas, homens e mulheres, que estão hoje dentro da igreja, ouvindo a palavra, porém estão contrárias àquilo que estão ouvindo, fazem oração contrária. Dizem que não tem nada a ver, esse pastor não sabe o que fala, não tem respaldo teológico. Eu quero te dizer, meu irmão, que a serpente conhece muito bem a palavra de Deus, mas a língua dela quer levar você para a morte. Terceira conclusão que eu chego, lendo esse versículo de Paulo, quando ele juntando os gravetos, quando ele ateou fogo, a serpente saiu e mordeu a mão de Paulo. Geralmente, quem é responsável por trazer o fogo para dentro da igreja é mordido pela cobra. Quando você resolve ser santo, quando você resolve, não, meu irmão, chega, agora eu vou ser um referencial, agora eu vou me manter em santidade, agora eu vou ser um cara firmado sobre a rocha. Quando você decide ser santo, quando você decide seguir aquilo que o manual do fabricante manda você fazer, o manual do fabricante é a Bíblia, meus irmãos. Aí começa a se levantar, às vezes, pessoas da própria família, dizendo, você está muito radical. Isso é balela. Isso aí, meu irmão, não venha me dizer que agora você é o santinho. Agora você resolveu. Eu quero te dizer, meu irmão, quando você toma uma atitude dessa, você está vivendo nada mais, nada menos do que aquele versículo que diz, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Aquilo que você era no mundo, aquele doido, aquele louco, eu fico olhando algumas pessoas daqui de cima, fico imaginando de onde Deus tirou você, irmão. Eu não te conheço, mas você sabe muito bem de onde Deus tirou você, o que você fazia, quem você era. E quando você resolve se firmar sobre a rocha, a própria igreja se levanta contra você. Tem muita gente dentro. Isso é uma palavra muito polêmica, irmãos. Eu sei que eu estou apanhando por causa dessa palavra já. Mas existem pessoas dentro da igreja que não querem viver aquilo que você quer viver, aquilo que Jesus já disse para você viver, radicalizado nele, vivendo em santidade, firmado sobre a rocha, ouvindo a palavra e praticando. Porque o que tem mais hoje dentro do nosso país são crentes que ouvem a palavra, mas praticam outra coisa. Outra coisa. E quando você traz o avivamento, que eu sou o cara, não, é o eu evangelho. Meu irmão, quando você se transforma num vaso transparente, aí você começa a trazer o avivamento para a igreja. É vaso transparente. Diga para a pessoa que está do seu lado, nem te vejo. Quando você não consegue ver, quando você não consegue se ver e se achar, aí Jesus começa a fazer alguma coisa através da sua vida, meu irmão. Porque tem muita gente que se acha. Eu já falei isso, né? Que carioca se acha, né? Eu sou carioca da gema, irmãos. Eu sei como é que é. A soberba do carioca. Como é que Satanás, ele trabalha na soberba do carioca. Eu costumo dizer que, quando era do mundão, eu me achava tanto que eu nem precisava de GPS. O negócio era sério demais. Eu me achava tudo. O carioca tem mania de dizer quando sabe de alguma coisa, de algum assunto, não, meu irmão, eu tenho 30 anos de praia, rapaz. Conheço tudo isso aí. Só que a nossa experiência de toda a nossa vida, não sei quanto tempo você está no Senhor. Tem muita gente que fala, eu tenho 40 anos de vida, eu tenho 50 anos, eu sei muito mais do que uma criança de 10. Com certeza você sabe. Mas a nossa experiência diante da videira, a minha e a tua experiência diante de Jesus, no mundo, não vale de nada. Não vale de nada. Eu conheço uma mulher que se preparou, fez 12 anos de estudos, né, para se tornar uma grande psicóloga na América, mora em New Jersey. Querido, chegou uma hora que Deus falou para ela, olha, joga o seu canudo fora, porque agora eu vou começar a te usar. Ela falou, mas Deus, eu estudei 12 anos.
Às vezes você se prepara há 12 anos, e quando você acha que vai ser alguma coisa, não, agora eu vou mostrar para que eu veio, para que eu vim nesse negócio aqui. Agora eu vou mostrar o meu conhecimento, a minha intelectualidade. Aí Deus quebra você e diz, isso aí não serve de nada, pode jogar fora, eu vou usar você no campo missionário. Quando você está avivado, quando você está plantado, quando você está ratificado, sabe, radicalizado em Cristo Jesus, você já não tem vontade, você morreu para você mesmo. E você está dizendo, Deus, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no... Que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa é a diferença de quem está firmado sobre o Senhor Jesus e quem está firmado sobre as próprias convicções, sobre o próprio achismo. A autocrítica. Você não era ninguém, mas de repente você se tornou um adorador. E você começa a abrir a sua boca, adora, canta a Deus e o fogo desce. Porque quando você sabe, querido, quando você se diminui, quando você se torna um vaso transparente e você começa a louvar a Deus, e a palavra de Deus diz que Ele habita entre os louvores, você é o responsável por atrair a presença de Deus para aquele lugar e quebrar o céu, rachar o céu de bronze, e o fogo vem para a igreja, e aí a serpente começa a se incomodar. Quem é que está me incomodando? E ela vai diretamente para aquele que está trazendo o fogo, a presença de Jesus naquele momento. Mas o que você deve fazer quando a serpente te morder? Ah, não, então eu vou parar de ser um cara para servir de ponte ou de condutor do fogo do Espírito Santo, porque eu não quero ser mordido pela serpente. O que Paulo fez quando ele foi mordido pela serpente? Atos, capítulo 28, versículo 5. Atos 28, 5. Continuando, ele diz, mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Eu vou repetir, mas, sacudindo a víbora, a serpente, o calça frouxa, o cramunhão, sacudindo o chifrudo no fogo, não teve nenhum mal para a vida de Paulo. Diga para a pessoa que está do seu lado, toda vez que uma serpente te morder, meu irmão, minha irmã, diga para ele, toda vez que você for mordido por uma cobra, sacode ela no fogo do Espírito Santo. Porque você já está no fogo, meu irmão. O crente que está firmado sobre a rocha, ele anda sobre a fornalha, ele está queimando, ele já está no fogo. E quando a serpente vem morder esse crente que já está no fogo, é só dar uma sacudida, e ela vai ser queimadinha, meu irmão, no fogo. Se você gostar de um churrasquinho de cobra, ainda pode fazer uma carne branquinha, bem passada para você. É isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Assim como o nosso corpo nos avisa da presença de alguma contaminação dentro de nós, o Espírito Santo também nos avisa quando há um corpo estranho dentro do reino. Irmãos, existem coisas que são óbvias, amém? Existem coisas que estão camufladas. Não, mas fulano de tal caiu, não é possível. É aquele fulano, não, aqui nessa igreja, em nome de Jesus, amém? Que fica 3 anos, 5 anos numa liderança e depois descobrem um escândalo na vida do cara e ele é afastado do seu ministério. É o que tem mais aí, irmãos, no Brasil todo. A dona já pregou sobre isso. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Tem muita gente pregando a palavra, querido, pregando, expulsando demônios, curando. Eu prego para 10 mil pessoas, para 8 mil, para 50 mil. Mas, querido, ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. A palavra diz, né? Aquele cara que chegou para Jesus, vai chegar no futuro, Senhor, estou aqui, preguei no seu nome, expulsei demônios, curei aí, tal. Aonde que é o meu trono? Vou sentar do seu lado, sou assim contigo. E a palavra diz o quê? Que Jesus fala o quê para esse homem? Afasta-se de mim, ou afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, em função da vossa iniquidade. É pecado, meu irmão. É aquele cara que prega, é aquele cara que é usado, mas não é aprovado, porque ele prega aquilo que ele não pratica. Ou é um mentiroso. É o que tem mais por aí, irmãos. Pessoas pregando ou usando da boa fé da congregação para dizer aquilo que não vive, ou para dizer aquilo que não pratica.
Você precisa entender isso. Diga assim comigo: ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Então tem coisas que estão bem camufladas, mas tem outras que não, irmãos. Tem outras que não. Um dia eu entrei numa igreja, era aniversário de 15 anos, uma menina de 16 anos entra, o decote dela no queixo, e ela vem, né? Diga para a pessoa que está do seu lado: tem coisas dentro da igreja que só não vê quem não quer. Aonde você está firmado? Será que realmente existe essa coisa de contaminação dentro da igreja do Senhor? Uma vez eu vi um pregador dizendo assim, um preleitor, né? Eu já disse isso aqui. Ele dizia: 100 satanistas orando contra uma igreja tem menos poder de destruição sobre essa igreja do que um crente enfermo, um crente firmado sobre a areia dentro dela. O que ele quis dizer com isso? Que 100 satanistas orando, tendo uma oração, uma ação de orar contrariamente para destruir uma igreja, não tem o poder de execução dessa mesma igreja do que um crente dentro dela enfermo. Porque quando a contaminação vem de dentro para fora, meu irmão, é igual um câncer, acaba rapidinho. E você precisa saber com quem você tem andado dentro da igreja. Aonde você está firmado? Não, pastora, ela é minha melhor amiga. Não, pastora, botei ela dentro da minha casa, sabe? Eu, meu marido e ela. Ela é minha melhor amiga. Passa 2 anos, pastora, comprei um sapatinho para ela, vesti a pobre coitada. Ela é minha melhor amiga. Passa 3 anos, pastora, eu quero matar aquela desgraçada. E a pastora pergunta: mas como assim? Ela era sua melhor amiga há 1 ano atrás, querida. O que aconteceu? Ela saiu com meu marido. Diga assim comigo: o meu melhor amigo é o Espírito Santo de Deus. Diga assim: os meus melhores amigos têm como melhor amigo o Espírito Santo de Deus. Você quer saber se um homem ou uma mulher pode andar com você, pode ser seu melhor amigo? Você quer saber se você pode confiar na pessoa que está sentada do seu lado? Veja primeiro se ele está firmado sobre a rocha. Veja se ele está enxertado no galho, na videira que é Jesus. Veja se ele tem uma aliança com Jesus em primeiro lugar. Aí sim ele vai respeitar você e a sua casa. Porque a tentação vem no mau dia, querido, para qualquer um. É carne, para qualquer um. Tem dias que eu acordo espiritual, acordei espiritual. O diabo não pode chegar nem perto, que o ultimate fight para ele meu irmão, é matalhão certo nele. Mas tem dias que eu acordo carnal, querido. E o diabo, ele é um ser milenar. Tem muito crente brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele sabe esperar. Ele sabe que você, nessa vida natural, nessa vida carnal, você tem um tempo para morrer. Ele não, ele está aí, até a consumação dos tempos, ele está aí. E ele vai esperar você no dia mau. Sabe quando você acorda carnalzinho? Sabe quando você acorda com vontade? Querido, eu amo a minha esposa é maravilhosa para mim. Essa minha magrela, minha costela perdida, já achei, está aqui, enxertada aqui em mim. Mas eu ando com a minha esposa 24 horas por dia, irmãos. Como com ela, almoço com ela, ando com ela, trabalho com ela, durmo com ela, acordo com ela. Não tem... Meu irmão, eu vou até na padaria, eu vou com a magrela. Tudo quanto é tipo de lugar, eu chamo ela para vir comigo. Eu já fiquei 7 horas num cabeleireiro esperando, olhando para a Nana e ela fazendo o cabelo. Você, homem, diga assim: misericórdia. Mas tem dias que eu acordo querendo abraçar a minha esposa até quebrar o pescocinho dela, irmãos. Sabe o que é isso? Carne. Diga para a pessoa que está do seu lado: carne. Isso é carne, meu irmão. Nós somos feitos de carne, de alma e de espírito. E no meio disso tudo ainda tem o Espírito Santo morando lá. Imagina a guerra, como é que não é?
É o Espírito Santo puxando você para a palavra, puxando você para a santidade, puxando você para estar nele. E a tua alma e a tua carne falando para você todo dia, você precisa pecar de novo, é muito bom. Querida, minha carne, ela acorda todos os dias junto com o Espírito Santo, sim ou não? O Espírito Santo puxando a minha vida para a santidade. E a minha carne, ai, vamos pecar, vamos entrar em site pornô. Olha a morena passando do seu lado, velho, não vai olhar. É carne. Diga assim, só tem um porém. Se eu estiver firmado sobre a rocha, eu piso, diga, eu piso na cabeça da serpente. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Estou terminando já. Mateus, no capítulo 13, no versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Estou lendo Mateus, capítulo 13, do versículo 24 em diante. Propôs-lhes outra parábola, eita palavrinha difícil, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Versículo 25. Mas, dormindo os homens, vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não durma, cabeção. Em nome de Jesus, olha aqui o que diz a palavra. Mateus capítulo 13, versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E quando a erva cresceu, sabe o que é isso, querido? É quando a igreja cresce, é quando vem a multiplicação, é quando começa a vir o fruto. Vamos trabalhar, a galera, né? A juventude, o ministério de jovens, o ministério de louvor, vamos trabalhar. Chega uma hora, meu irmão, que o seu trabalho dá resultado e começa a vir o quê? A multiplicação. A igreja começa a crescer. Diga assim, é aí que mora o perigo. Sabe por quê, irmãos? Junto com a multiplicação, vem o joio. Junto com a multiplicação, vem as víboras. Junto com a frutificação, vem as serpentes. Porque é bíblico. Está dizendo aqui, ó, Mateus 13, 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando a igreja começa a crescer, quando a igreja começa a frutificar, quando o seu ministério começar a frutificar, você vai precisar ficar de olho e saber o que é semente, o que é trigo e o que é joio. Para na hora certa, você pisar na cabeça da serpente. Vamos entender melhor o que Jesus estava querendo mostrar nessa parábola. Em Mateus capítulo 13, versículo 36. Mateus 13, 36, um pouquinho mais adiante. Diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. 37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Vou repetir para você. A boa semente, o que diz aqui? São os filhos do reino. Que reino é esse? Diga, o reino de Deus. E o joio são os filhos do maligno. Trigo e joio, juntinho, sendo semeados no mesmo lugar. Porque tem gente que anda dormindo no ponto. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: e aí, meu irmão, tu é semente ou tu é joio? Responda para ele: sou semente em nome de Jesus. Diga assim: sou cortador de joio, fala para ele. Sou devorador de joio, fala para ele. Fala assim para ele: sou aquele que pisa na cabeça da serpente, em nome de Jesus. Quatro cositas aqui que eu quero colocar para você em relação a esses versículos para a gente orar. Amém? Primeira coisa:
Devemos agir com calma e debaixo de direção pastoral e do Espírito Santo de Deus. Não nessa mesma ordem. Em primeiro lugar, debaixo do Espírito de Deus e depois da nossa liderança. Amém? 2. Não devemos agir precipitadamente quando notarmos que tem joio no meio do trigo, que tem serpente no meio da igreja. Você precisa discernir no reino espiritual o que você deve fazer. 3. Se dermos vazão ao Espírito Santo, certamente as serpentes se mostrarão. Não tem jeito, meu irmão. Não tem serpente que aguente a presença de Deus. O diabo não aguenta, meu irmão. Aquele que não tem a santidade não aguenta ficar na presença do Senhor. Quando você chega, e se você estiver realmente firmado sobre a rocha, e a tua vida exalar o cheiro de Jesus, eu costumo dizer, o meu cheiroso, aprendi isso com um pastor lá na América, ele é o cheiroso, irmão. Ele tem um cheiro que, sabe, aquele que é mau, aquele que não é santo, aquele que é joio, aquele que é serpente, quando Jesus chega, só o cheiro dele, meu irmão, o diabo não aguenta, tem que bater em retirada. É desse jeito. Então, se dermos vazão ao Espírito Santo, certamente as serpentes se mostrarão, e assim você vai poder cortar a cabeça da serpente. 4. A serpente com o tempo morrerá com o seu próprio veneno, como dizem por aí. Dá corda, meu irmão, mas dá bastante corda, que no final ela vai se enforcar com a própria corda. Quem está entendendo, diga amém. Mateus capítulo 27, versículo 5. Mateus 27, 5 diz: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Existem pessoas que estão se aproximando da igreja para causar divisão no corpo de Cristo, e assim trazer a destruição da igreja e da família. Mesmo quando não notamos de cara a infiltração dessas víboras, devemos confiar e buscar sempre a presença do fogo, que é o Espírito Santo, no meio da congregação. Assim, a exposição e extermínio dessas pequenas víboras será uma questão de tempo. Até mesmo Jesus teve no meio de seus discípulos uma serpente infiltrada para causar dúvida e divisão no grupo dos 12. Mas como lemos ali em Mateus 27, capítulo 27, versículo 5, essa serpente enforcou-se na própria corda. Existe uma carta que está escrita na Bíblia para mim e para você, que antes de terminar eu quero ler com você para nós podermos orar, que é o livro de Judas. E eu queria que você abrisse comigo, em nome de Jesus. Judas só tem um capítulo, no versículo 1. Judas, capítulo 1, versículo 1. Na minha versão diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem aqui foi chamado por Deus? Se você crê, levante sua mão em nome de Jesus. Quem aqui acredita ser amado por Deus? Se você crê, levante sua mão. Quem aqui acredita ser protegido por Jesus Cristo? Querido, tem muita gente que acha que Deus tem filhos prediletos. Acontece tudo na vida do meu irmão, mas na minha vida não acontece nada. Eu não creio. Quem aqui crê que Deus prefere, de repente, o irmão que está do seu lado do que a você? Isso não existe, irmãos. Deus não tem filhos prediletos. Porém,
Eu creio que existem filhos que preferem a Deus muito mais do que a você ou a mim. O que é isso? Pessoas que estão pagando um preço maior, pessoas que estão se dando mais ao Senhor, orando mais, jejuando mais, e de repente Deus olha para essas pessoas e não tem como não agraciá-las, não tem como derramar sobre elas e não tem como não abrir as comportas dos céus sobre a vida delas. E aí colocamos na conta de Deus. Nada acontece para mim, pastora. Nada acontece. Eu conheci um cabra, que o cara ia para uma célula, orava e orava por uma bicicleta. Ganhou a bicicleta, nunca mais voltou para a célula. Diga para a pessoa que está do seu lado, não troque Jesus por uma bicicleta, meu filho. Eu preciso estar firmado sobre a rocha para que o Espírito Santo me mostre as serpentes que estão ao meu redor, as víboras, o joio e tudo aquilo que vem para contaminar o corpo de Cristo, para que eu não venha a ser influenciado e nem contaminado por eles. Porque, como diz até aquele velho ditado, né? Me mostra com quem você anda, que eu te direi quem és. Fique de pé em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração com a igreja nessa noite. Uma oração ao Senhor Jesus, uma oração de fogo, uma oração de poder, uma oração ao qual podemos quebrar toda a oração contrária contra a igreja, porque a palavra diz que as comportas do inferno não prevalecerão contra a igreja que cresce. A igreja cresce e nós vamos invadir este mundo que jaz no maligno e vamos pregar o evangelho e vamos servir de ponte para todas as sementes que ainda estão lá no império das trevas. Ovelhas, como diz a palavra do Senhor, ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você fizesse uma oração comigo nessa noite. Eu queria que você repetisse comigo, com a mão no seu coração. Diga assim comigo: Senhor, permita que eu veja como o Senhor vê. Deixe que eu sinta como o Senhor sente. Diga assim: não permita que eu caia no laço do passarinheiro, nem na armadilha do homem mau. Que o Senhor repreenda Satanás contra a minha vida e no meio da tua igreja e na minha família. Que o Senhor repreenda toda a ação maligna, toda a confusão, toda a rebelião, toda a divisão e todo o engano no nosso meio. Que a minha vontade esteja alinhada com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E que o meu espírito seja totalmente guiado pelo teu Espírito Santo. Que a minha língua sirva somente para proclamar a tua verdade, verdade essa que liberta. Que a minha boca seja somente para glorificar, adorar e louvar a ti, o único digno de toda adoração. Diga assim: Jesus. Diga mais alto: Jesus, não permita que os meus pés se desviem do teu caminho. Me ensina a ser como tu és. Enche a minha vida com o teu Espírito. Que haja em mim frutos do seu Santo Espírito. Diga: longanimidade, domínio próprio, mansidão, amor e santidade. Que a minha vida seja como os galhos da videira, frutificando o tempo todo para o teu reino. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30,
venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.